Fala aí pessoal, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo porque o Banco Central diminuiu essa semana a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, para 4,25%. E muita gente está se perguntando, e agora? O que isso muda nos meus investimentos? O que isso muda na minha vida? Tá? E é para responder essa e outras perguntas que eu tô gravando esse vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, eu estou gravando esse vídeo, né, como eu já disse, porque a taxa Selic, taxa básica de juros da economia, caiu para 4,25 e eu quero te ajudar a entender o que isso muda na tua vida, tá? Mas antes de eu te explicar primeiro o que é a taxa Selic, o que isso vai mudar na tua vida, queria te fazer um pedido, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque esse vídeo é o primeiro de uma série que eu vou chamar de Economia Descomplicada, tá? Tentando tirar aquele economês, toda aquela coisa difícil de entender, para que você entenda um pouco de economia e como isso pode ajudar você a melhorar os seus investimentos, guardar mais dinheiro e entender o que está acontecendo à sua volta de uma maneira descomplicada. Tá bom? Então, quando você se inscreve, quando você deixa o seu like, quando você ativa a notificação, você diz para o YouTube que você está gostando desse tipo de conteúdo e ajuda a propagar esse vídeo para muito mais gente. Então, quando você faz isso, você está ajudando não só a mim, né, levando a minha mensagem para mais pessoas, mas também levando esse vídeo para outras pessoas também ter acesso a essa informação, melhorar a sua educação financeira, enfim, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é taxa Selic? Tá? Essa taxa é definida pelo Banco Central a cada 45 dias, tá? E ele remunera todos os empréstimos atrelados à Selic e ao CDI, tá? O CDI ele é uma taxa diferente da Selic, mas para simplificar, vamos pensar que ela é igual à Selic. Então, 100% do CDI é 100% da Selic, tá? Para ficar mais fácil entender, tá? Então, todos os empréstimos do governo, a grande maioria deles, são atrelados a essa taxa. E a maioria das dívidas das empresas também são atreladas a essa taxa, tá? Então, quando essa taxa cai, tá? E lembrando que alguns anos atrás essa taxa era de 10, 12, 14% e ela cai para 4,25%, como está hoje, existe uma economia muito, mas muito grande de juros, né? De custo financeiro para o governo e para as empresas. Uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é, tá bom, Rafael, mas o que isso muda na minha vida, tá? Vou te explicar. Primeira coisa, tá? Se o custo financeiro do governo está caindo, quer dizer que ele precisa de menos dinheiro para pagar dívidas e sobra mais dinheiro para fazer o que ele deveria fazer, que é uma melhor educação, uma melhor saúde, mais segurança pública, enfim, investir em coisas para o país em vez de ficar pagando juros de dívida, tá? Então a diminuição da taxa de juros diminui o custo financeiro do governo, que, consequentemente, sobra mais dinheiro para ele, né? Ou no caso do Brasil, no Brasil não sobra dinheiro, né? A gente não tem superávit primário, a gente tem déficit. Então, quando cai a taxa de juros, a gente diminui o nosso déficit, ou seja, a gente diminui o quanto a gente fica faltando para fechar as contas como país, tá? E o que isso muda? Tá? Isso muda que os investidores, todos eles, sejam os nacionais ou internacionais, eles ficam de olho para ver se o governo vai em algum momento conseguir fechar as contas. Porque a partir do momento que o Brasil começar a fechar suas contas, pagar suas dívidas, ele vai começar a crescer. E aí, crescendo, vai trazer cada vez mais investidores aqui para dentro. Tá? Assim como também cai o custo financeiro do governo, cai o custo financeiro das empresas. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que tem uma empresa que está devendo R$1 milhão, tá? E essa dívida ela é remunerada anualmente pela Selic, 100% da Selic, 100% do CDI. Tá? Antigamente, quando a taxa era 14%, ele pagava por ano de juros, somente de juros, mais de R$140 mil. Tá? Porque 14% sobre R$1 milhão. Hoje, a 4,25%, ele paga sobre a mesma dívida R$ 42.500. Ou seja, são R$100 mil a menos que essa empresa vai ter que pagar de juros. Tá? E o que as empresas fazem? Elas podem fazer duas coisas. Tá? Isso vai aumentar o lucro dela, então ela pode distribuir para os acionistas, ou ela pode reinvestir. Tá? E a grande maioria das pessoas, das empresas, elas reinvestem. Por quê? Porque elas querem crescer o negócio. E aí o que acontece? Com mais empresas reinvestindo dinheiro, com mais investimento,
começa a roda da economia girar mais rápido, tá? O que é a roda da economia? Então, se eu preciso investir, eu vou construir uma fábrica. Então, para construir uma fábrica, eu preciso contratar gente. Então, a partir do momento que eu contrato gente, o desemprego cai. Desemprego caindo, mais pessoas tendo dinheiro na mão, mais pessoas consumindo, tá? Então, o consumo aumenta. Com o consumo aumentando, mais vendas para as empresas. Tá? E essas empresas, para vender mais, que elas precisam investir mais. Tá? O que é investir mais? É construir mais fábrica, é contratar mais gente, e a economia gira mais rápido, porque tem mais gente consumindo. Então, é um ciclo virtuoso. Tá? Então, a diminuição da taxa de juros faz com que as empresas investam mais, o desemprego caia, o consumo aumente e que o Brasil como um todo comece a crescer. Bom, Rafael, então ótimo. Então a solução do problema do Brasil é baixar a taxa de juros. Por que o Brasil não vai lá e não zera a taxa de juros, né? Você pode estar pensando nesse momento. Pelo seguinte, como eu disse, a roda da economia começa a girar muito rápido, tá? E se essa roda da economia girar mais rápido do que as empresas conseguem aumentar a sua capacidade de produção, né? Começa a gerar inflação no país. E gerando inflação, começa a corroer o poder de compra da população, coisa que o brasileiro já viu muitas e muitas vezes. Então, a taxa Selic, né, é uma variável que ela precisa ser ajustada constantemente, né? Não é à toa que o Banco Central se reúne a cada 45 dias, porque se eu diminuo ela demais, a economia começa a gerar, só que ela pode gerar inflação. Ao mesmo tempo, se eu aumento ela demais, como aconteceu também já no passado, tá? A economia para, e a inflação também diminui, tá? Então é uma variável que precisa estar constantemente sendo vista e o Banco Central está lá atento aos sinais, ou deveria estar atento aos sinais para regulá-la, tá? Alguns países, tá, desenvolvidos têm taxas de juros baixíssimas, como Estados Unidos, Europa, que chega perto de 1%, e existem países, tá, que a economia, que eles precisam tanto que a economia volte a girar, né, que ela está, eu não diria em decadência, mas está com dificuldade de crescer, como o Japão e a Suíça, onde a taxa de juros é até mesmo negativa. Tá? Então, você vê que o caminho que o Brasil está seguindo de diminuição de taxa de juros é de encontro às maiores economias do mundo. Bom, agora você deve estar se perguntando, Rafael, e os meus investimentos, como que ficam? Tá? Então, para responder essa pergunta, ela é muito, muito simples. Tá? A renda fixa no Brasil está morrendo, ou se já não morreu. Tá? Todos os investimentos atrelados ao CDI, e aí eu falo poupança, aqueles fundos, CDBs, LCIs, LCAs, tudo atrelado ao CDI, tá? Está morrendo ou já morreu. Tá? Vou te dar o exemplo da poupança, que é o mais fácil de entender. Com a taxa de juros a 4,25, que é o que a gente está hoje, a poupança vai dar algo em torno de 3% ao ano. Tá? Então o que acontece? Você vai investir lá 10 mil reais, vamos supor. Ao final de um ano você vai ter 10.300 reais. O seu dinheiro subiu, né? Você tem mais dinheiro. Só que esse dinheiro compra menos coisas. O seu poder de compra diminuiu, porque a inflação corroeu isso. Tá? Então, hoje a nossa inflação está entre 3% e 3,5%. Vamos supor que seja 3,5%. Tá? Ao final de um ano, né, o seu dinheiro estava lá na poupança, 10 mil reais virou 10.300. Só que para você comprar a mesma coisa que você precisava comprar lá com 10 mil reais, hoje 10.300 não compra. Você precisaria de 10.350 reais. Tá? Então, ao final do período, mesmo você tendo mais dinheiro, você compra menos coisa. O poder de compra foi corroído. Tá? Então, hoje, a renda fixa no Brasil, ela dificilmente vai te proteger da perda do poder de compra. Então hoje você pode chamar, a partir de hoje, de renda fixa, mudou o nome, virou perda fixa. Quem investe somente em renda fixa hoje vai perder de maneira fixa daqui até quando deixar os seus investimentos em renda fixa ou perda fixa. Então, o que eu te digo, tá? A solução para isso é mudar uma parte dos seus investimentos que você se sinta confortável para renda variável. Como eu te disse, né, como a gente já falou nesse vídeo, a economia está aumentando, o consumo aumentando, o desemprego caindo, a roda está girando cada vez mais rápido, o Banco Central está fazendo o seu papel, o governo está fazendo o seu papel, todo mundo está empurrando o Brasil para frente. Tá? E empurrar o Brasil para frente é empresas lucrando mais, bolsa de valores cada vez maior,
E se você não quiser perder dinheiro só na perda fixa, você precisa investir em renda variável, você precisa fazer parte desse crescimento da economia brasileira através da Bolsa de Valores, tá bom? Eu te convido a compartilhar esse vídeo, tá? Com seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu filho, teu cachorro, compartilha com todo mundo, que hoje todo mundo precisa saber que renda fixa no Brasil é igual perda fixa. Quem não migrar os seus investimentos para renda variável estará perdendo dinheiro a partir de hoje, tá bom? Eu queria te pedir novamente para você deixar seu like se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado quando eu postar mais vídeos, tá? E comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou de alguma maneira, tá bom? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo inteiro e até a próxima.